Olá, tudo bem? Meu nome é Cat, sou professora de matemática de vocês e vim aqui falar um pouquinho dos temas do PET da semana 1, ok? Então, eu vou projetar a tela aqui para a gente começar. Qualquer dúvida, gente, não deixem, né, de me mandar mensagem, de questionar, que eu estou aqui para poder auxiliar. Então, vamos lá. Então, no nosso PET dessa primeira semana, a gente tem alguns tópicos antes de vir a questão dos sistemas, de tudo que pediu, das funções e tal. Então, a gente vai por partes. Primeira partezinha é relembrar um pouquinho das potências de 10. Então, o que é uma potência de 10? É toda aquela potência que tem como base o número 10, tá? E aí, literalmente, número 10 mesmo. Porque a gente vai, se eu tiver qualquer um dos múltiplos, eu vou reduzir. Então, por exemplo, se eu tenho o número 300, o número 300, ele é a mesma coisa que 3 vezes 100. Então, esse 100 não é um múltiplo de 10? Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Então, um exemplo simples de potência de base 10 seria 3 vezes 10 ao quadrado. Então, eu tinha um número grande, que era o 300, e reduzi de forma que esse 300 virasse um 3, que é o meu número significativo, e depois o restante virasse essa base, né? 10 com a potência ao quadrado, com essa potência 2. Então, ó, do grande virou um pequenininho, e aí minha potência aqui é uma potência positiva. Ok, mas pode acontecer o contrário. Eu posso ter um número muito pequeno como esse daqui e transformar ele na potência de base 10. Como? Se era um número muito pequeno, eu vou observar quem é meu algarismo significativo, ou seja, qual o número que está me chamando a atenção? Qual o número que eu identifico sem ser esse mundo de zero? O 3. Então, copiei o 3. 3 vezes 10, porque a potência de base, 10. E aí eu vou verificar quantas vezes eu teria que andar com essa vírgula até chegar no 3. Então, ó, a vírgula está aqui. Se eu fosse andar, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco o 7 aqui. Só que não era um número muito pequenininho que virou um número maior, que foi o 3. Então, quando eu tenho esse número pequeno que vira um número grande, a gente tem que lembrar de colocar o negativo, tá? Diferente do de cima, que era um número muito grande que reduziu, do 300 virou 3. Então, por isso que aqui era positivo. Tá? Isso é uma breve revisãozinha da nossa potência de base 10. E aí, quando a gente tem essa potência de base 10, a gente usa muito também depois notação científica. E dentro dessa notação científica, o que que é? Eu posso ter potências de 10 que não necessariamente estão em notação científica. Então, eu poderia ter o número aqui, ó, 23 vezes 10 elevado à quinta. Esse número está em potência de base 10? Está, tudo ok, sem problema nenhum. Mas ele não está em notação científica. E por que que ele não está em notação científica? A notação científica é um termo, né? É uma forma de escrita técnica que é muito utilizada em vários conteúdos, inclusive na física, e por que não em matemática, né? E aqui dentro da matemática, a gente vem para poder ensinar como escrever essa notação científica da forma correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a forma da notação científica é essa daqui. Esse é meu formato de escrita, tá? O meu M, que vai ser meu número significativo, vezes o 10, porque a notação científica vem em potência de 10, elevado a um N, que vai ser minha potência. Ok. Mas qual a restrição para eu separar a potência de 10 de notação científica? É o seguinte, esse número significativo, que é o número que vem antes dessa multiplicação por 10, ele tem que ser um número, então aqui é o número M, que está entre 1, podendo ser o 1, por isso o sinalzinho de igual, e 10, não valendo o 10. Tá? Então, o E10 não entra. Então, ele está ali, de 1 até o número antes do 10. E aí, a gente não pensa no 9, que a gente não está trabalhando com números naturais. Tá? A gente está trabalhando com os números reais. Então, entra decimal, entra fração, entra tudo. Ok?
Então, qualquer número que seja menor que 10 e do 1 para cima, pode estar nesse membrozinho, nessa parte significativa da minha potência de base 10, que vai virar a minha notação científica. Então, se eu tenho esse 23 vezes 10 à quinta, isso daqui é uma potência de base 10. Mas para virar a notação científica, eu tenho que verificar esse 23. Então, ó, quem é quem aqui, ó? O meu M é o 23 e o meu N é o 5, tá? Inicialmente. Então, ó, o meu M para ser notação científica só poderia ser do 1 para cima até chegando no 10, não podendo ser o 10. Então, esse 23 é maior que 10, então pode ficar desse jeito? Não, não pode. Então, a gente tem que converter isso daqui para que vire notação científica. Tá, como? Eu vou pegar esse 23 e vou escrever isso de novo. Só que o 23 não era muito grande, então eu vou ter que reduzir. Reduzir para um número que eu consiga enxergar aqui, que seja de 1 até 10. Lembrando que o 10 não entra. Então, como que eu posso transformar isso? Brincando com a minha vírgula, digamos assim. Ó, se era 23, posso virar 2,3. Beleza. Isso resolve meu problema? Resolve. Porque agora o meu M virou 2,3, que está entre 1 e 10. Sucesso. Só que aqui era 5. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar isso daqui? Porque eu andei com a vírgula, andei quantas casinhas? Andei uma. Então, agora, lembra do que eu falei daqui da potência? Se era um número grande, a gente subtrai, a gente reduz o tamanho desse número, a gente está trabalhando com positivos. Então, era 5. E eu andei com quantas vezes essa casinha? Daqui para cá, andei uma. Vou somar uma casinha que eu andei. Então, isso, na verdade, é 2,3 vezes 10 elevado à sexta. Prontinho, tem agora sim uma notação científica. Se eu quiser conferir, ó, o meu M é 2,3. Ok, está entre 1 e o 10. E o meu N, que é a minha potência, é 6. Tudo tranquilo, sucesso. Tá? Então, notação científica, recapitulando, é isso daqui. Outro ponto dessa primeira parte aqui de notação científica de potência de 10 é o quê? É a questão da ordem de grandeza, que às vezes confunde um pouquinho. Ordem de grandeza, a gente vai pegar a minha notação científica, então já tem que estar nesse formato, respeitando que o número significativo tem que ser de 1 até o 10, podendo ser o 1 e não podendo ser o 10. Tá? Então, se tiver desse outro formato, eu tenho que transformar primeiro. Depois que eu fiz todo o processo e consegui escrever a notação científica, então, igual tá aqui, 2,3 vezes 10 elevado a 6. Como que eu verifico a ordem de grandeza? Aqui eu já tinha até retirado os valores, né? Que o meu M, que é o significativo, era 2,3 e o meu N era 6. Então, o que a gente vai fazer? O que eu preciso de forma, né, principal para verificar minha ordem de grandeza, como primeiro passo, é esse número aqui. O meu número significativo, ou seja, o que não está na base 10. E eu vou olhar esse número se ele é menor que 3,16 ou se ele é maior ou igual a 3,16. Aqui o 2,3 é menor que 3,16, né? Então, se é menor, o que vai acontecer? O que é a grandeza? A grandeza vai ser quem? Vai ser o 10 elevado ao meu N. Quem que é meu N? 6. Então, em alguns lugares, vocês vão ver falando que a grandeza é 10 elevado a 6. E se pedir o fator da grandeza, ou a potência da grandeza, é só falar que é o número 6. Só que esse número aqui, ele pode vir como? Pode ser um número diferente, poderia vir 5 vezes 10 elevado a 8, por exemplo. E aí? Primeiro passinho,
tira o M, tira o N. O meu M é 5, o meu N é 8. Beleza. Agora que eu fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar. O meu M é maior que 3,16? É igual a 3,16? Ou é menor que 3,16? Nesse caso, ele é maior. Então, quando é maior, como que calcula a grandeza? Ó, 10 elevado a n mais 1. Então, vou substituir. 10 elevado ao meu n, que está aqui, ó, 8 mais 1. Então, a minha grandeza, nesse caso, 10 elevado a 9, tá? Então, nessa parte de potência, notação e grandeza, é isso. Agora, a gente vai passar para a questão dos sisteminhas. Então, vamos lá. Em relação a sistemas de equações, o nosso PET, a gente tem um probleminha, que ele fala assim: represente por x a quantidade de bombons grandes e por y a quantidade de bombons pequenos. Então, vamos lá no problema. O problema é o seguinte: Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5 e para fabricar um bombom pequeno, R$ 3. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Qual o sistema de equações que modela a situação descrita? Aí embaixo, na situação, na solução, fala para a gente representar por x a quantidade de bombons grandes. Então, os bombons grandes são x. E os bombons e os nossos bombons pequenos são y, né? Então, o que que a gente vai pensar? Ó, a gente volta agora que a gente escreveu isso e vamos recapitular o problema. Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Então, o total dela é 450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5. Então, a gente tem R$ 5 vezes a quantidade de bombons grandes, que é X. E para fabricar um bombom pequeno, R$ 3. R$ 3, que é cada bombom pequeno, vezes a quantidade, que é Y. Olha, se a gente tem R$ 5 que gasta para cada bombom grande e R$ 3 para cada bombom pequeno, quando a gente verificar isso tudo, a gente tem que ver quanto que ela pode gastar. Então, nesse caso, ela pode gastar R$ 450. Beleza. Então, ela tem os R$ 450 para poder comprar os ingredientes. Só que depois fala também que ela quer fabricar 100 bombons. Então, o que que eu tenho que pensar? Bombons grandes não são X? Mais bombons pequenos, Y. Quando eu somar a quantidade de bombom grande com a quantidade de bombom pequeno, tem que dar 100. Então, ó, como que foi feito esse sisteminha aqui? R$ 5 por cada bombom grande que ela vai gastar. Mais R$ 3 por cada bombom pequeno. Somando isso, vai dar os 450, que é o valor que ela tinha. Depois a gente mudou de situação. A quantidade que eu tiver de bombom grande, mais a quantidade que eu tiver de bombom pequeno, tem que dar 100 bombons. Então, a gente tinha duas situações aqui. Quando isso acontece, que nós temos, né, essa igualdade, essas duas equações, com duas incógnitas diferentes, que tem uma relação dentro do problema, a gente fala que nós estamos diante de um sistema de equação, tá? E aí, a gente tem métodos de resolução. Então, o primeiro método vai ser o da substituição.
No método da substituição, o que a gente pode fazer? Primeiro passo é denominar cada um desses aqui como 1 ou 2. Então, por exemplo, vou chamar esse de baixo de 1, porque ele está mais simples. Como que eu sei que ele está mais simples? Porque eu não estou multiplicando as letras. Minhas letras estão vezes 1, digamos assim. Tá só a letrinha bonitinha, mais simplesinha. Diferente do de cima, que eu tenho uma multiplicação por 5 e uma multiplicação por 3. Mas poderia fazer o contrário também, tá? Fica a critério de vocês. Então, ó, chama a primeira e vou copiar essa equação aqui. X mais y igual a 100. Agora eu vou pensar lá nas nossas equações de primeiro grau. E eu vou isolar uma das duas letras. Posso escolher o x, posso escolher o y, tanto faz. Tá? O que vocês escolherem, tá tudo certo. Então, se eu escolher o x, como que vai ficar? X é igual, repete que eu tenho depois do igual, 100. Eu tinha uma operação de soma, era mais y. Quando eu troco isso de lugar, eu faço a operação contrária. Então, o que é o contrário de soma? Subtração. Daí, o menos y, tá? Então, beleza. Substituir e descobrir que o meu x é a mesma coisa que 100 menos y. Nesse método da substituição, o que é o próximo passo agora? Venho e copio a segunda expressãozinha, a segunda equação. Então, vou copiar. 5x vezes x mais 3 vezes y é igual a 450. Como o próprio nome diz, agora eu vou substituir. Substituir quem? O x. Ó. Eu já sei esse valor aqui. Então, vai ficar 5 vezes, abre um parênteses, 100 menos y mais 3y é igual a 450. Agora eu vou fazer a distributiva, então tem que multiplicar por esse e por esse. 5 vezes 100, 500. 5 vezes menos y, menos 5y. Mais 3y é igual a 450. Menos 5, aí eu vou agrupar, né? Agrupar esses dois aqui. Menos 5y com 3y, ou seja, tô devendo 5, paguei 3, fiquei devendo 2. É igual a 450. E aí eu vou pegar esse 500 e vou jogar para o outro lado. Então, se quer um 500 positivo, o que é o contrário? O negativo aqui. Então, ó, menos 2y é igual a menos 50. Quando tem um negativo nesse termo aqui, no primeiro termo, da minha incógnita, não pode ficar, a gente faz multiplicação por menos 1. Continuar aqui. 2y é igual a 50. Então, o meu y é igual a 50. Por que eu falei de operação contrária? Exatamente por causa disso daqui, ó. 2 vezes o y. O que é o contrário de vezes? Divisão. Por isso que vem para cá dividindo. O meu y, então, é igual a 25. Então, eu já sei que os meus bombons pequenininhos aqui, ó, são 25. Aí, o que eu faço? Acabei aqui, eu volto para cá e substituo, para eu descobrir o valor do x. O x não era 100 menos y? Então, o meu x é igual a 100 menos o 25. X é igual a 75. E a perguntinha aqui era, inicialmente, qual o sistema que modela a situação descrita, que era esse sistema. E depois teve a resolução, né, para a gente poder descobrir quantos bombons que teria grande e quantos pequenos. E aí, se der dúvida, a gente volta aqui nesse rascunho, ó. Bombons grandes são X. Então, eu tenho 75 bombons grandes e tenho 25
bombons pequenos. Eu falei que a gente tem vários métodos. Esse daqui é o da substituição. Algumas pessoas gostam muito, outras não. Vou fazer agora o método da adição. Então, ó, o que a gente tem de diferente desse método para o outro? O formato, o jeito de resolver. Cada pessoa tem um estilo que gosta mais de fazer. Então, nesse caso aqui, vai depender de cada um. No nosso PET, tem aqui como exemplo o método da substituição, tá? Mas eu vou fazer o da adição, que se alguém tiver feito, né, gostar de ir por esse caminho, só para poder lembrar como que funciona. Então, primeira coisa do método da adição, a gente tem que pensar que eu vou colocar um mais e dar esse traço. E que o nosso objetivo inicial é simplificar ou anular uma das duas letras, ou x ou y. Nesse caso aqui, eu não consigo fazer isso direto, porque se eu somar 5x mais x, 6x. 3y mais y, 4y. 450 mais 100, 550. Ou seja, somei e continuei com duas incógnitas. Não adiantou nada. Aí, o que eu vou pensar? Ah, eu quero eliminar quem? Eu quero simplificar quem? O x ou o y? Tanto faz. Só que se eu for no x, eu tenho que pensar em uma multiplicação em que eu zere essa soma do 5x com x. Se eu for no y, eu tenho que pensar alguma coisa que zere isso daqui. Vale multiplicação, vale divisão, tá? Fica a critério de cada um. Nesse caso aqui, eu vou usar multiplicação e vou anular o x primeiro, tá? Vou reduzir ele a zero aqui primeiro. Como? Vou multiplicar por menos 5. Então, quando eu fizer essa multiplicação por menos 5 aqui, eu vou conseguir o quê? Reduzir esse x, né, até virar o 0x. Como? Vai virar isso daqui, ó. No de cima eu vou manter. Então, no de cima vai ficar 5x mais 3y é igual a 450. E no de baixo eu vou multiplicar tudo por menos 5. Importante é que eu tenho que multiplicar a equação toda. X vezes menos 5, menos 5x. Y vezes menos 5, menos 5y é igual a 100 vezes menos 5, menos 500. Agora eu posso colocar um mais e o tracinho. Por quê? Agora eu vou conseguir zerar uma incógnita. 5x com menos 5x deu 0x. Então, zerei. Meu objetivo foi concluído. 3y com menos 5y, menos 2y. 450 menos 500, menos 50. Esqueminha que eu mostrei, né, do menos 1, multiplicação por menos 1. 2y é igual a 50. Y é igual a 50 dividido por 2. Y é igual a 25. Prontinho, sucesso. Agora eu vou achar o meu x. Como que eu acho meu x? Eu escolho uma dessas equações originais e substituo esse valor do y. Então, normalmente, eu gosto de pegar a mais simples, para ter um cálculo reduzido. Mas posso pegar outra? Posso, sem problema nenhum. Então, se eu pegar a mais simples, eu era x mais y igual a 100. X mais 25 igual a 100. O meu x é igual a 100 menos 25. X é igual a 75. E aí, gente, é exatamente a mesma resposta do método anterior, só que é um método diferente. Aí fica a critério de vocês, de qual método que vocês querem usar, ok? Aí agora, para a gente finalizar nessa explicação toda dessa primeira semana, só um detalhe. Aqui nos exercícios do nosso PET da primeira semana, a gente tem uma questão, por exemplo, questão 3, que fala em pontos de uma função, de pertencer a gráfico e tudo mais. Então, nessa questão 3, eu vou pegar um exemplo, né? Vou pegar esse próprio, na verdade, para poder auxiliar.
O que que acontece? A gente tem aqui os pontos 2 e menos 3. Então, esse é o primeiro ponto. E eu tenho outro ponto, que seria o menos 1 e o 6. Aí tá falando que é uma função, né, dos reais definida por f de x igual a ax mais b. Então, função de primeiro grau. Beleza. E quer saber o valor de a? Aí depois pede a diferença do valor de b menos o valor de a. Tá. Aí eu vou explicar como que eu monto esse sistema para vocês poderem desenvolver. Nesse caso, o que que a gente vai pensar? Toda vez que eu tenho pontos, eu tenho coordenadas. O que que são as minhas coordenadas? É o meu x e o meu y. Então, eu tenho a minha abscissa, que é meu x, e minha ordenada, que é meu y, que juntas formam as minhas coordenadas. Ok? Então, o que que eu sei? Eu sei que nesse ponto 1 aqui, o meu x vale 2. E o meu y vale menos 3. Vou até colocar aqui como se fosse um 1, que é o primeiro ponto. Nesse segundo ponto, eu tenho que o meu x vale menos 1. E eu tenho que o meu y vale 6. Beleza. Então, a gente vai fazer de cada um deles para a gente depois tentar montar um sisteminha. Como assim cada um deles? A gente vai usar esses elementos e substituir aqui na lei da função. Então, ó, essa função aqui, esse primeiro f de x, eu vou fazer em relação ao ponto 1. Então, não era ax mais b, ó. E aí a gente sabe que todo dentro das funções, do modinho das funções, o meu f de x é a mesma coisa que meu y. O que que eu posso fazer? Se estava escrito assim, eu posso vir e escrever assim, ó. Ax mais b igual a y. Ou ainda poderia escrever y igual a ax mais b. Tá? São opções que a gente tem escrita. Então, ficou desse jeito. O que que eu vou fazer agora? Substituir pelos valores que eu tenho nesses pontos aqui em cima. Então, ó, da primeira. Vai ficar a vezes o meu x, que é 2, mais b é igual ao meu y, que é menos 3. Então, 2a mais b igual a menos 3. Prontinho, consegui montar uma equação de a e b. Agora, vem e faça a mesma coisa para o outro ponto. Ax mais b igual a y. Então, ó, a vezes o meu x, que é menos 1, mais o b é igual ao meu y, que é 6. Menos 1, menos 1 vezes o meu 6, vezes o meu a, aliás, menos a, mais b tem que dar 6. Prontinho, achei minha segunda equação. Se a gente tem duas equações que pertencem à mesma função e estão com as mesmas incógnitas, a e b, agora eu posso montar um sistema. Qual que é o sistema que vai ficar aqui? 2a mais b igual a menos 3, menos a mais b igual a 6. Aí, a partir daqui, vocês podem resolver o sistema por qualquer um dos métodos aí que eu já expliquei. Ok? Então, é isso, essa matéria nossa desse primeiro PET. Espero que tenha auxiliado quem tinha alguma dúvida, tá? Qualquer coisa me chama aí. Desde já, muito obrigada pela participação aí de quem assistiu. Estou à disposição, ok, gente? Obrigadinha. Tchauzinho.